Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM e 660 AM, a rádio acreditando na vida, apostando que você que está em sintonia conosco possa ter uma vida melhor, mas principalmente uma vida mais consciente. Esse é o objetivo do programa Caminhos da Consciência, que logo logo vai fazer 10 anos do ar, né? Que estou aqui na Rádio Mundial, conversando com vocês. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, meu nome é Newton Schultz, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose e procuro trazer, de acordo com a minha possibilidade, o meu entendimento, o conhecimento do professor Henrique José de Souza, que é o patriarca dessa sociedade. No comando do som, Evaldo, fazendo tudo chegar bacaninha para vocês. Paulo Viana filmando, postando no YouTube, como sempre divulgo, né? Você pode acessar o YouTube, ali você coloca o meu nome, Newton Schultz, o Newton é em português, N-I-L-T-O-N, e o Schultz, S-C-H-U-T-Z. Aí você coloca lá, Newton Schultz, Caminhos da Consciência, você vai ter todos os nossos programas gravados aqui, filmados e postados. Então você pode, além de assistir, você escuta o nosso programa novamente. Porque se você preferir uma qualidade de áudio bacana, você pode também só ouvir. Como que você faz? Acessa o podcast da Rádio Mundial, entra no site da rádio, radiomundial.com.br. Do lado esquerdo está escrito assim, podcast. Eu sou o 49º, você coloca na busca ali o meu nome. Você tem ali em arquivo, com excelente qualidade de áudio, todos os meus programas. Então é isso, queridos ouvintes. Hoje eu vou conversar com vocês, até trouxe aqui para a leitura, né, um trecho, né, do livro do professor Henrique José de Souza, escrito com o pseudônimo de Laurentos, né, o livro Ocultismo e Teosofia, né? Esse capítulo, que tem esse trecho que eu vou falar, se refere aos ciclos astrológicos e respectivas profecias, né? Que da minha edição, a edição que eu tenho, que é de 1949, né? Está na página 101, né? Então nós vamos conversar sobre esse trecho, bem bacana, para que a gente possa, através do que o professor deixou aqui, novamente digo, o pseudônimo de Laurentos, esse livro ele pode ser encontrado, o livro Ocultismo e Teosofia, em todos os departamentos de Obiose, né? Para você saber o departamento de Obiose mais próximo a você, você acessa o site da Eubiose, eubiose.org.br. Ali você procura, tem umas matérias muito legais, é o site oficial da Sociedade Brasileira de Obiose. Ali você procura departamentos mais próximos, ou como entrar em contato, eu não lembro muito bem agora. Ali você entra, tem Brasil, para também a possibilidade de você fazer a eubiose à distância. E ali, clicando no Brasil, você vai ter todos ali os estados, o qual existem departamentos ou representações, e ali você vê o mais próximo a você. Procure entrar em contato, né, com os telefones que ali estão, sempre após as 14 horas, principalmente de segunda e quarta-feira, que são 2 dias onde nós temos cerimoniais específicos, que as pessoas sempre estão lá. Então, para ter certeza, ligue de segunda ou quarta-feira após as 14 horas, de preferência após as 18, é até mais certo que você encontra as pessoas. E ali existem vários livros escritos pelo professor Henrique José de Souza, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, Mistérios do Sexo, esse que eu citei agora, Ocultismo e Teosofia. Então são livros fantásticos, com uma linguagem bacana, com uma linguagem legal, para que você possa entrar em convergência com essa linha de conhecimento. Todo mundo pergunta, por que eubiose? O que é eubiose? A eubiose, ela representa hoje, já foi chamada de Sociedade Teosófica Brasileira, Sociedade Espiritualista da Arana, já também teve o seu período samadhi, que foi o início de tudo, numa fase budista, no início do século passado. Nós temos que entender que a eubiose é uma escola de iniciação. Então, quando você estuda a sabedoria das idades, que é isso que a eubiose perpetua, ela vai falando de todo o conhecimento legado pela nossa etapa evolutiva, passando pelo passado do ser humano, as projeções atuais aqui nas Américas. Então você entende a evolução no seu sentido coletivo.
E você compreende ali todas as realidades e os mistérios que envolvem a formação do que nós chamamos hoje da etapa evolutiva humana, que traz todas as suas consciências anteriores, os corpos sutis que nós temos. Então ela segue essa sabedoria das idades, essa mesma sabedoria já professada por quem? Por Cristo, professada por Buda, professada por Krishna. Então, quando você pega, ela é e não é uma religião. Se você pegar a eubiose no sentido de religião, como você vê na atualidade as maiorias dos caminhos formados pelas religiões, ela não é uma religião. Ela pega a religião no seu sentido prístino da palavra, ligado ao religare. O religar, para que você se religue a consciências que estão dentro de você há muitos e muitos tempos. Então é isso. Então vamos falar desse manancial maravilhoso e vamos pegar hoje, né, esse trecho do livro que eu trouxe aqui, que eu dividi em algumas partes, e eu vou dar uma pausa, quando eu chegar numa parte específica, e vou dar o meu ponto de vista. Então ela é muito interessante. Repetindo, né, para quem está ligando agora, está entrando em sintonia comigo, é um trecho do livro Ocultismo e Teosofia, escrito pelo professor Henrique José de Souza com o pseudônimo de Laurentos, e o capítulo Ciclos Astrológicos e Respectivas Profecias. Então vamos lá, vamos pegar uma primeira parte para conversar sobre ela. O ciclo do Sol, começando, como dissemos, em 1981 e terminando em 2016, encontrará o mundo nas mesmas condições do final da Guerra de Troia: ruínas, desolação, miséria, morte. Será então a hora hoje reclamada pelo grande descobridor da lei da relatividade e por quantos trabalham a favor da paz entre os povos da Terra. Vamos entender um pouquinho, colocar a minha visão do que o professor fala aqui, né? Quando ele coloca essas palavras, que são palavras fortes, né? Ruínas, desolação, miséria e morte, assim como foi no final da Guerra de Troia. Primeiro, precisa ter, né, a consciência que a humanidade é gerada e criada, e também o início, meio e fim de todas as suas etapas evolucionais por ciclos. Aí você fala assim, que ciclos que o Newton Schultz está falando? Pegue um exemplo que não está tão longínquo. Pegue a própria Roma, o Império Romano. Quando você fala de 2000 anos atrás, e você fala do Império Romano, puxa vida, quem iria dizer que aquele imenso império iria ter o seu momento de declínio? Hoje você vai para a Itália, Roma, cresceu uma cidade nova no meio de ruínas. Você vai ver o Coliseu ali. O Coliseu, ele hoje, ele até por um determinado momento, ele serviu de pedreira ali para construir outras coisas. Então, tudo na nossa vida, assim como o próprio ser humano nasce um bebê, ele cresce, tem a sua adolescência, atinge a sua maturidade e depois existe o declínio. Mas esse declínio é em relação ao ciclo que ele está vivendo naquele momento da reencarnação. A consciência continua se desenvolvendo. Então, quando o professor cita aqui o ciclo do Sol, a humanidade é regida por ciclos, na verdade, que são 7, ciclos esotéricos de 35 anos. Na verdade, 36, se você contar um por um. E nós estamos agora, no ano de 2014, nos últimos anos desse ciclo do Sol. Que esse ciclo do Sol, que iniciou em 1981, terminará no ano de 2016. Então, quando nós tivermos o ano novo astrológico de 2017, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a ascensão de um novo ciclo. Mas para que exista a ascensão deste novo ciclo, que vai ser a regência de Saturno, de 2017 até 2052, é só você somar 35 anos, repetindo, na verdade 36, são 7, porque são ciclos ligados à realidade dos 7 planetas sagrados. Então a humanidade, ela vai ter, com essa renovação do ciclo, o final deste agonizante. Então aí que o mestre cita, né, que
em 1981 e terminando em 2016, encontrará o mundo nas mesmas condições do final da Guerra de Troia. Ruínas, desolação, miséria e morte. Será, então, a hora hoje reclamada pelo grande descobridor da lei da relatividade e por quantos trabalham a favor da paz entre os povos da Terra. Por quê? Quando a gente fala, eu vejo o professor colocando ruínas, desolação, miséria e morte, a gente não deve levar tanto ao pé da letra as palavras, a gente tem que tentar buscar a essência dessas palavras. Então, para mim, seria o quê? O final desses sistemas políticos desgastados, os sistemas sociais que já não religam mais ninguém a nada, tudo vai ter que ser reestruturado. Até mesmo, vejam bem o que eu vou falar, até mesmo sociedades que detêm o conhecimento, se elas não se reciclarem, elas também vão entrar nesse período de ruína. Então existe uma necessidade, principalmente nesses anos que nós estamos encerrando agora, de que todos nós nos reciclemos, para que a gente aceite o final de ciclos desgastados, para que exista uma ascensão verdadeira. Então, eu sugiro para todos nós, veja bem, eu estou me inserindo no meio, veja como você é em relação ao que você produz, ao que você trabalha, ao seu profissional. Vê se você está sendo ético, vê se você está realmente produzindo algo que tem a ver contigo, com a sua essência, se você é feliz. Analise as escolas, como estão as escolas hoje em relação a essas garotadas, os valores que estão sendo ali passados. Então, tudo que for falso, tudo, nesse final de ciclo, nós vamos sentir isso nesses anos que estão chegando agora, a gente já pode perceber isso, tudo isso começará o seu período de declínio. Então é aí que nós vamos ter, como ele falou, semelhante ao tempo de Troia. Seguindo, vamos falar mais um pouquinho. Em tal época, a paz, hoje por muitos almejada, mas pela maioria repudiada, sabem eles a razão, se firmará na terra. Ninguém duvide dessas palavras sobre a pena de morrer asfixiado nas suas próprias dúvidas e incertezas. Haverá então o governo único, pela simples razão da sua origem divina. O que o professor quis dizer aqui no meu ponto de vista? Quando ele vê, do meu ponto de vista, quando a gente vê o professor falando que vai existir um governo único pela simples razão da sua origem divina, nós estamos falando que com o tempo, né, nós vamos perceber que todos esses governantes falsos e todos esses sistemas de governo cairão. Se nós refletirmos milhões de anos atrás, na época de ouro da Atlântida, os reis eram mesmo os reis de origem divina. Hoje esses reis, como consciências e representações do que foram, eles são os reis de Agartha. Estão chefiados ou sob o comando do rei Melquisedeque. Então, quando nós falamos dessas consciências, o rei Melquisedeque, o rei do mundo, que está nos portais de Shambhala, se preocupando com a consciência coletiva do planeta, ele vai fazer, através dos eflúvios da força de Agartha, a restituição desse governo divino, a sinarquia. Seria um governo cooperativo, onde cada um faz a sua missão, onde não tem miséria, onde não tem injustiça. Então, independente da sua função, nós vamos voltar a ter devagarzinho essa sinarquia no planeta Terra. As pessoas de origem divina, as pessoas serão valorizadas pelas suas consciências e não pelo que possuem. Então, o ser humano terá realmente o reconhecimento espiritual dos seus líderes e não o reconhecimento desse joio, dessa coisa que nós vamos ter que hoje, agora, estamos em outubro de 2014, nós vamos ter que votar. Ou você escolhe o pior ou menos pior ou mais pior. Pelo amor de Deus. Devagarzinho, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, novamente, o restabelecimento da verdade no planeta Terra. E podem apostar que todas essas crianças que a gente vê elas chegando, essas crianças que vão fazer essas mudanças. Você fala, pô, mas vamos ter que esperar as crianças? Não, essa criança pode ser você, que hoje está com 40, 50, 60 anos, pessoas que já vêm trazendo esse germe dessa mudança dentro de si, para que a gente comece a ter o restabelecimento desse governo único e verdadeiro, independente de partidos. A própria palavra, como eu sempre falo nos meus programas, a própria palavra partido já diz parte de alguma coisa, união não existe. Seguindo, os poucos que restarem
fatalmente acreditarão nas suas palavras e recursos. Tal governo não possuirá nem cores, nem gestos, nem símbolos, porque nada disto terá mais razão de ser. Um pavilhão de alvura imaculada será desfraldado sobre o mundo, o pavilhão da paz universal, mas também do amor, da verdade e da justiça. Então aqui o professor quebra toda aquela realidade do simbolismo que a gente tem, aquela coisa pagã de acreditar em símbolos de poder, acreditar em cores, em formas, em determinadas realidades que na verdade não trazem mais para o ser humano o seu religar. Então tudo vai funcionar no seu sentido de união de todos esses padrões, de todos esses símbolos, de todas essas formas. Com isso que você não vai ter mais. Então os partidos se tornarão uma unidade. Daí nós temos também a própria palavra humanidade. Então será o quê? Será uma força divina, governante, que estará em prol do todo ou em prol da humanidade. Vamos seguir. Depois, então, de alguns anos desta beatífica existência, vejam bem isso aí, vou repetir. Depois, então, de alguns anos desta beatífica existência e do mundo ter novamente florido sobre os transcendentais influxos dessa era de paz e de felicidade, obterá como recompensa a apoteótica e majestática presença de um avatar divino sobre a influência de Aquários. Aqui o professor já diz tudo. Quando a gente tiver o merecimento, quando a gente tiver restabelecido essa ordem, quando toda essa anarquia, essa energia horrorosa que rege o planeta hoje, no seu interim externo constante, não falo de todos, mas falo de como está tudo ao contrário, basta você olhar todos os sistemas. Quando nós tivermos estabelecido novamente essa ordem, olha como ele diz aqui, depois então de alguns anos dessa beatífica existência, aí sim nós vamos merecer o avatar da Era de Aquário. Nós teremos a sua manifestação, aonde ele vai chegar num local onde já existe a possibilidade dos influxos no seu sentido direto e aparente da sua consciência. Então nós não precisamos mais ficar aguardando os salvadores, porque isso não acontecerá mais. As pessoas ou seres de estirpe divina que vierem para a face da Terra, como aqui é prometido o avatar da Era de Aquário, ele já pega o planeta já com a sua diretriz verdadeira exteriorizada. Então, primeiro, cada um de nós tem que fazer a sua função. Cada um de nós tem que estar aqui no planeta Terra realizando o seu real papel ligado ao seu destino, e a partir daí, quando todo mundo estiver proporcionando para o planeta, no seu sentido coletivo, uma beatífica existência, como o professor colocou aí sim nós vamos ter por direito esse avatar da Era de Aquário, que será o retorno do Cristo, do Buda, do Krishna, ou de quem vocês quiserem. Continuando, sobre tal era, já muito se tem pronunciado, mas de modo profano e como tal errôneo. Ele sobrevirá nos últimos anos do ciclo do Sol, isto é, no começo do ano 2000 ou século 21. Os que se dizem cristãos, referimos-nos aos sinceros, reconhecerão nesse ser aquele que na cruz morreu pelo mundo, na mais dolorosa de todas as tragédias. O mesmo acontecerá aos adventistas que, a seu modo, o esperam nessa mesma época, chamando-a, entretanto, de juízo final, quando o final é apenas de um dos ciclos em que é repartida a vida universal, assim como uma certa elite de espíritas que sempre procuram servi-lo, servindo ao mesmo tempo aqueles que no mundo necessitam de proteção e afeto. Aqui o professor cita de uma forma bem clara que quando a gente merecer, e aqui ele até coloca como o tempo que nós estamos vivendo agora, que é o final do ciclo do Sol, como ele iniciou, que tem o seu término em 2016. Nós vamos perceber que todas essas realidades falsas cairão, e todos nós, todos os seres que estão conectados a essa sabedoria das idades,
A todos os seres que não ficam apegados às religiões, dogmas, coisas falsas, aqueles que, independente do caminho que estiverem trilhando, sentirem esse chamado interior, esse avatar divino vai vibrar dentro de cada um de nós. Isso está acontecendo agora. Veja que momento bonito. Sempre aonde existem muitas sombras, se existe sombra é porque existe luz. E é isso que está acontecendo agora. Todo o planeta, você começa a perceber que os sistemas políticos, econômicos estão ruindo. A Europa, Estados Unidos, e ainda se fala de países emergentes. Todos esses sistemas irão falir. Então nós vamos perceber que aqueles que têm o seu chamado interior conectado a essa verdade, que essa verdade hoje é o avatar da Era de Aquário, primeiro essa realidade forma dentro de nós, para depois se tornar um reflexo exterior. Independente da sua religião. Isso é um tremendo erro, nós criticarmos e julgarmos as religiões dos outros. Nós temos pessoas de valor e pessoas de pouco valor, estou falando de consciência e valores de alma e caráter, dentro de todas as religiões e sociedades. Vamos abrir os olhos para isso, porque o avatar de Aquário vem falar para todos, e nunca para uma pequena parcela de seres. Agora, quase finalizando a nossa reflexão. O Oriente inteiro, por sua vez, o aclamará como Jesus Krishna, ou como o próprio Gautama Buda, mas os verdadeiros ocultistas e teósofos nele reconhecerão o espírito da verdade, o sucessor do Manu, integrado na própria divindade como Pai, Filho e Espírito Santo. Após ter lançado a semente do novo ciclo aurora de luz e de esplendor, que virá iluminar a face da terra, depois de redimida das suas próprias faltas. Esta era de Aquários, ouçam bem os que têm ouvidos para ouvir e vejam bem os que têm olhos para ver, também se chama a era de Maitreya. Aqui o mestre, ele coloca a consciência dessa força, ele fala Maitreya está ligado à vertente do budismo, que seria o Buda do futuro, ou a 10ª reencarnação de Vishnu para os hindus, ou mesmo você pode colocar o retorno do Cristo, ou de qualquer ser especial que você tenha uma crença e uma fé. Então esta era representará o retorno de todos esses seres. E encerrando esse capítulo, eis por essa razão que sempre condenamos os falsos messias e profetas, do mesmo modo que os movimentos cujo caráter não deixassem transparecer os verdadeiros sinais dos tempos, e que por isso mesmo não estão em condições em falar do nome do verdadeiro. E com isso spes messes in semine, Laurentus, a esperança da colheita reside na semente. Então, muita atenção, queridos ouvintes. O falso profeta representa aquele que anuncia a perpetuação desse caminho que está se desgastando. Vamos acordar para essas verdades do ciclo, vamos acordar para o seu Deus interior. Aprenda a olhar dentro de ti esses valores dessa profecia, porque todos nós somos profetas de nós mesmos e, por consequência, da humanidade como um todo. Queridos ouvintes, encerrando meu programa agora nesses últimos minutos, se você entrou em sintonia comigo, eu tenho uma dica para dar para vocês. Independente de onde você estiver no planeta, manda um e-mail para mim, que você pode fazer a iniciação por correspondência. Informe para mim aonde você está, onde você reside, a sua região, e eu lhe informo o departamento de eubiose mais próximo para você entrar na iniciação. Sempre existe a porta aberta num determinado momento. Qual é o meu e-mail? caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Você pode fazer, independente de onde você estiver no planeta, por correspondência, se você não tem tempo de ir no departamento. Outro convite final. Nós estamos realizando um evento em prol das cidades do Sistema Geográfico de Itaparica, onde nós vamos fazer um show, que eu sou um dos membros da banda que vai tocar dia 14 de novembro, uma sexta-feira, aqui em São Paulo, no Bosque da Saúde. Se você tiver interesse de participar desse show, existe um custo pequeno, um convite que é totalmente beneficente. Manda também um e-mail para mim que eu lhe dou detalhes sobre o show. caminhos2005@terra.com.br, tanto para iniciação, como também para participar desse show que eu citei para vocês. Queridos ouvintes, em sintonia com todos que nos prestigiaram nesses minutos, que
Que os Budas de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.